Vamos assistir o programa. Entre o olhar e o sorriso, entre o silêncio e a fala, entre o gesto e o abraço, entre o tufão e a brisa, entre a fúria e a calma, entre a emoção e o receio, entre o corpo e a alma, tem que haver amor no meio. Tá na vida, tá no olho, tá no ouvido, tá no tempo, tá na história, tá na mente. Tá ciente, tá presente, tá contigo, tá é novo, tá na gente, tá no meio do povo. Tá no meio do povo. Tá no meio do povo. Sou Alcide Filho, o eco-aventureiro. Esta é a Rede Meio Norte Brasil. Tá no meio, tá no ar. E vamos aos destaques do programa de hoje. Desaglomera. Vou pedir para esse pessoal afastar um pouquinho, para não ficar muito em cima. A alimentação da esperança, o nome já diz, é sempre contínua. Você não pode nunca perder a esperança. Servir nos faz prosperar. Servir é a maior missão que nós podemos ter enquanto ser humano. Chegou numa boa hora, graças a Deus. Estava precisando. Um exemplo de solidariedade deve ser multiplicado e seguido. Vamos conhecer um gesto de amor, de compaixão e também uma resposta para aqueles que se acham esquecidos. Tem gente que se importa. E isto é muito importante. É bom, né? Mas tá valendo. O roteiro de agora, onde nós estamos partindo para a sexta cidade, é ingressar no Parque Nacional das Sete Cidades, buscando referenciar o top 5, ou seja, aqueles 5 itens mais festejados, mais visitados e até também desconhecidos. Nós estamos acompanhados nesse instante dessa produção pelo Lucas Felipe. E aí, boy, como é que tá? Bom demais, boy. Conectado, plugado e antenado? Ligado. Ligado. E aqui atrás nós temos, ó, o Danilo e o Curiólogo. Ao som de Nat Roots, né? Qual era? Exército da Paz. Exército da Paz. Uma rajada de energia positiva. Nós vamos agora conectarmos com o quê, Curiólogo? Fala aqui pra nós. Vamos agora na quarta cidade. Sim. Vamos passar pelo Beijo dos Lagartos, né? Beijo dos Lagartos. E o Mapa do Brasil. The Brasil Map. Vamos pro Mapa do Brasil e o Beijo dos Lagartos. Inverno de 2019, quando as temperaturas deveriam girar em torno de 25 graus negativos no Polo Norte, foi registrada a mínima de 1,2 positivo. Verão de 2020, a Sibéria teve um dia de calor de 38 graus Celsius, cerca de 20% acima da média. Estas variações podem causar um forte impacto que vai afetar a vida de milhões de pessoas em todo o planeta. Isto é o quê? Isto é incrível. Tá no meio, tá no ar, tá na Rede Meio Norte. Reabriu o Parque Nacional de Sete Cidades. Vá visitar!
estou na zona leste de Teresina e aqui, nessa região de pobreza material, existe uma riqueza espiritual e uma riqueza de força de vontade grandiosas. Nessa região, um dos maiores índices de desenvolvimento educacional se manifesta na cidade de Teresina. O índice do IDEB aqui é uma conquista do trabalho, do amor e da dedicação. Mas hoje, um exemplo de solidariedade deve ser multiplicado e seguido. Vamos conhecer um gesto de amor, de compaixão e também uma resposta para aqueles que se acham esquecidos. Tem gente que se importa. E isto é muito importante. Isto é incrível. Desaglomera, desaglomera. Vou pedir para Aqui, ó. Cadê o menino? Vem cá, amigo. Vem dar pra ele. Bota lá. Vem, Rosana. Outra aí assim. Pode podemos. Tem outro menino para ajudar aí? Então, esse momento de solidariedade, de empatia, nesse momento tão difícil, a nossa missão maior não é outra a não ser de servir. E nós estamos aqui para servir, sobretudo todos aqueles, né, que mais precisam. Servir. E servir com amor, sobretudo. Como é que chegou essa cesta hoje, hein? Como é que você diz? O que é que você diz? Chegou numa boa hora, graças a Deus. Estava precisando. Servir nos faz prosperar. Servir é a maior missão que nós podemos ter enquanto ser humano. E nesse momento em que o mundo clama com tamanhas dificuldades, dores e percas, mais do que nunca, servir vai nos fazer nos sentirmos mais vivos, mais gente e mais próximos de Deus. Então, servir é prosperar. Servir é sentir-se gente. Servir é existir de verdade. Servir é ser. Porque nós somos seres que temos que ser para o outro. Como diz a Sagrada Escritura, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí, como é que chegou essa cesta hoje para você? Como é que chegou? Tá recebendo bem? Como é que você está se sentindo? Bem, graças a Deus, me sentindo muito bem. O que é que está sendo distribuído? Cesta básica. É isso aí que o senhor tem, o que é? O kit de higiene. O que representa isso aí? Água sanitária. Sabonete. Sabão e detergente. Muito bem. Isso aí. O que está sendo distribuído aqui hoje? Cesta básica para a comunidade. Como é que elas estão reagindo? O sorriso está atrás da máscara, mas estampado no coração de cada um. Obrigada. Nada. Oi. Aí, deu certo. Como é que você está sentindo a reação das pessoas, assim? Como é que elas... Calorosa. Bom dia. Bom dia. Qual é a emoção de estar participando desse evento? É muito grande, gratificante a gente estar atribuindo e agregando muitos valores à comunidade, que a gente trabalha há muitos anos. A alimentação da esperança, o nome já diz, é sempre contínua. Você não pode nunca perder a esperança. Mas nós temos que ter esperança do verbo esperançar, que é de ir à luta, de conquistar, de construir, de fazer ver as necessidades prementes em determinado momento. Você passa nessa região aqui da Cidade Leste, né, toda essa macro região, nós temos muitos talentos, escolas com IDEB elevado, mas com muita necessidade.
Aqui tem necessidade de esgotamento sanitário, de uma energia elétrica com capacidade, de boa qualidade. Provavelmente tem dificuldade de água, isso eu não tenho essa informação de momento. Mas é uma comunidade que tem muitas necessidades. Então o fato dessa distribuição dessas cestas hoje pelo o projeto Fome Oculto, muito bem encabeçada pela comunidade, que nós só somos parceiros, a Associação Reabilitar, construiu alguns parceiros para isso, junto com outros empresários, com outras pessoas, que também têm a mesma linha de pensamento. É o emergir da sociedade civil para um bem coletivo, que é desenvolver as pessoas. O doutor Benjamin, ele já é um anjo, né? Um anjo das mãos abençoadas que já trouxe tantas vidas de volta, que já recuperou tantas vidas que estão servindo a tantas outras vidas. Então, o doutor Benjamin é do bem. E as pessoas do bem, elas estão sempre presentes, né? Elas querem sempre participar, porque participar vai indo do sujeito de querer fazer parte. Doutor Benjamin é do bem, então toda ação que é do bem, doutor Benjamin quer fazer parte. E nós estamos muitíssimo felizes com a presença dele aqui. A prática da doação é sempre algo de extrema importância, desde que a doação seja no sentido de ser vetor de desenvolvimento. Você pode doar esperança, você pode doar carinho, você pode doar amor, você pode doar exemplo. E isso é que faz construir ser humano, desenvolver pessoas. E isso passa pelo desenvolvimento da sociedade. Se nós temos uma escola onde nós temos diversas crianças que têm um grau de desenvolvimento escolar alto para o nível socioeconômico dessa comunidade, trabalharemos para desenvolver o nível socioeconômico e isso faz com que o social apareça e cresça momentaneamente. Então, o conjunto de ações é que define a situação. É a união e a solução da equacionamento dos vetores para manter o equilíbrio, que isso é que é o fundamental. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar e tão rico que não possa ser ajudado. Então essa é a nossa lei maior. Então o que de verdade tocam as pessoas é a sensibilidade, é a empatia, independente da condição social dele. Porque eu mesmo sem condição eu posso ajudar meu irmão a se levantar, ajudar ele a lavar uma casa, a limpar, a se levantar, a andar os passos que tiver doente do meu vizinho. Então, a nossa empatia, ela não tem classe social. A nossa empatia, ela tem que existir, o nosso servir tem que existir. E se eu posso ajudar mais ou menos, eu estou servindo. Então, não tem escala de ajuda maior ou menor. Existe o servir, né? E nós estamos aqui para servir. Nós estamos nesse mundo para servir, não ser servidos. Como diz também uma oração de São Francisco, que é melhor ajudar do que ser ajudado, né? Então, onde tiver a falta de esperança, que a gente leve a fé. Onde tiver a incerteza, que a gente leve a esperança. E o que nós estamos fazendo aqui é trazendo esperança para essas pessoas. Dizer para elas que elas são amadas, que existem outras pessoas que se importam com elas, que estavam pensando nelas. Isso é importante, a gente saber que alguém se importa com a gente. Porque só se importa é dar importância, e a gente só se importa com quem a gente ama. Portanto, a nossa Cidade Leste é uma comunidade amada por todo o sistema Belnor de comunicação e por todas as empresas, os profissionais, pessoas que não querem que seus nomes sejam ditos, estão aí dizendo que amam a nossa comunidade, que a nossa comunidade é uma comunidade que é vista, que é lembrada, que é pensada. São momentos que nos deixam reflexão, são momentos que você percebe que os corações se aproximam, momentos em que o ser humano caminha em direção ao outro, com seu olhar solidário, com seu olhar da sensibilidade social e com ações que ajudam a desenvolver pessoas para manter o equilíbrio de toda uma comunidade. Essa cesta só é um símbolo, o que nós estamos doando é amor para essas pessoas. Nós estamos doando esperança, nós estamos dizendo para elas que elas são lembradas. Isso é uma forma de representar a nossa lembrança, o nosso se importar, o nosso amor por elas. Então, assim, andando pela comunidade, e logo coloquei para essas pessoas
o que as nossas crianças estavam passando. Logo, logo, imediatamente, sem demora, elas encontraram uma forma de dizer que também se importavam com elas. Então, a nossa comunidade é uma comunidade que, eu sempre digo que é uma comunidade muito iluminada, porque tudo que a gente busca de conquista para ela, sempre dá certo. Né? Então a gente pode doar amor, doar esperança, dar um sorriso de manhã cedo, né? Aqueles, principalmente os idosos, é incrível que às vezes estão na sua casa, só é um casalzinho de idosos, que não tem lá quem vai dar um bom dia para ele, dar um sorriso. Você tem um vizinho assim, vai lá dar um bom dia, dá um sorriso para eles, né? Que às vezes eles se sentem só. A criança que passa. Então é preciso, um sorriso ele faz toda a diferença na vida das pessoas. Embora esse sorriso não possa ser visto nesse momento por conta das máscaras, mas dá um sorriso, dá assim, a tua mão para ele saber que tu está te importando, que está cumprimentando. Então todas essas emoções, nós somos sujeitos de emoções, nós somos feitos por emoções. E de verdade, independente de qualquer condição, o que nós queremos mesmo é ser amado, é sentir que alguém se importa com a gente e que alguém nos ama. Quando você está no meio, quando você está no ar, você descobre a possibilidade de se encontrar com novos caminhos. E hoje é um caminho da solidariedade. Uma atitude mais do que necessária, que alimenta aquilo que nós chamamos de espirituosidade, mas que também faz com que servir se manifeste de atitude. Esta é uma das ruas, entre tantas as ruas da cidade de Teresina. Nós estamos no bairro Cidade Leste e acompanhando um momento de alimentar a solidariedade com distribuição de cestas básicas para alunos e famílias de uma comunidade. Várias pessoas se juntaram, várias empresas, marcas e cidadãos e cidadãs, para que nós tivéssemos esse instante. E vocês vão conhecer um pouco dessa necessária prática de cidadania, de atitude e de amor. Esta é a palavra, este é o significado e este é o caminho. Vamos percorrê-lo. Bem-vindo essa sexta chegando hoje, né? Bem-vindo. E aí, tá pesado? Tá, né? Quer ajuda aí? Não, tá bom. Como é o seu nome? Edna. E aí, dona Edna, e aí, quem é que tá no seu braço? É a Érica. Isso, muito bem. Érica Dávila. Muito bem, Érica. 1 ano e 4 meses. Muito bem. E aqui estão na mesma família? Cleiton César Macedo da Silva, o rei da família. Muito bem. Pessoal, vamos lá, vamos acompanhar vocês. Vamos tá? lá, vamos dar uma olhadinha lá. Levando. Ah. Um dos portais mais acessados do Brasil. O que significa isto? Uma audiência qualificada pelo internauta. E nisso representa o quê? Diversidade, variedade, notícia, entretenimento e informação. Portal Meio Norte. A notícia quando acontece.
de agora, onde nós estamos partindo para a sexta cidade, é ingressar no Parque Nacional das Sete Cidades, buscando referenciar o top 5, ou seja, aqueles 5 itens mais festejados, mais visitados e até também desconhecidos. Nós estamos acompanhados nesse instante dessa produção pelo Lucas Felipe. E aí, boy, como é que tá? Bom demais, boy. Conectado, plugado e antenado? Ligado. Ligado. E aqui atrás nós temos, ó, o Danilo e o curiólogo. Reabriu o Parque Nacional de Sete Cidades. Vá visitar! Nós vamos agora para a quarta cidade, ao som de Nat Roots, né? Qual era? Exército da Paz. Exército da Paz, uma rajada de energia positiva. Nós vamos agora conectarmos com o que, curiólogo? Fala aqui para nós. Nós vamos agora na quarta cidade. Sim. O mapa do Brasil. The Brasil Map, vamos pro mapa do Brasil. A pintura inteira em si é um desenho geométrico e abstrato, não há definições, mas se formos imaginar, nós temos no centro um mapa de Piauí. E se progredir, e se quer, falando de visão, já está dividido ali, está dividido norte e o sul. Isso é interessante. Pode passar. O percurso agora vai nos levar até o mapa do Brasil. O mapa do Brasil é um caminho das pedras, ou seja, chegar ao Brasil é um caminho literalmente das pedras. Vamos lá. Curi, e aí, mapa do Brasil? Mais na frente. Mais na frente? Ok. Mapa do Brasil e a passagem do Índio. Mapa do Brasil e o quê? Passagem do Índio. Passagem do Índio. Enfim. É pedra, muita pedra. O caminho das pedras, tem que saber pisar bem, com cuidado. Nós chegamos
no que os guias chamam de mapa do Brasil. E aí, o que você está vendo? Confirma? Confirma. Posso mostrar? Pode mostrar. Lucas, confirma? Posso mostrar? Com certeza. É o mapa mesmo? É. Parece mais o mapa do que o próprio mapa do Brasil. Bem, e aí, curiólogo? Deve mostrar. Posso mostrar agora? Pode. E atenção, você vai ver. Olha só. Prepara o coração, olha só o que a natureza fez. O mapa do Brasil. A aventura do coração pulsante do Parque Nacional das 7 Cidades de Pedra. Um lugar especial, onde, nas comemorações dos 60 anos do parque, você também pode percorrer, de lá, 360 graus do maior parque de esculturas gigantes do planeta Brasil. E vamos fotografando, vamos conversando, dialogando com a natureza. Parque Nacional das 7 Cidades de Pedra, 60 anos em 2021. Isto é incrível, isto é natureza. Reabriu o Parque Nacional de 7 Cidades. Vá visitar! Uma das surpresas do Parque Nacional de 7 Cidades é você passar por abrigos. Abrigos na arqueologia são pontos de passagem ou também de permanência temporária ou mais durável de povos da pré-história, referenciado assim por uma data em torno de 10 a 8 mil anos antes da escrita. E esta é uma das passagens, uma das cavernas chamada de caverna. Essa aqui é a caverna do índio, curiólogo? É a passagem do índio. Olha quem vai passar agora aqui. Vai passando, vai, passa. O índio vai passando. Não é bem um índio branquelo desse jeito, mas aqui dá para abrigar a gente. Nós pegamos aqui esse instante de frescor, tá? De frescor. E estamos fazendo aqui a passagem do índio, que fica próxima do mapa do Brasil. E já partindo para outras descobertas e experiências. O curioso desse lugar é que cada momento você vê coisas. Não tem nada a ver com o filme Sexto Sentido, mas aqui você vê coisas. E aqui você vê coisas, e tem que ver mesmo, porque é para ser visto. Para ser admirado. É incrível, é espetacular. Descendo aqui esses degraus. E olha aqui o que a gente deixou para trás. A passagem do índio. De acordo com o próprio curiólogo. A equipe com o equipamento já está seguindo ali em frente. Olha, lembrando que a gente não esqueceu de trazer água. Pelo menos uns 8 litros de água já foram consumidos. E aqui, de modo curioso, a gente vai ver o que a gente vê por trás do mapa do Brasil. Do outro lado é o mapa do Brasil. Vai, curioso. Desse lado é apenas uma erosão, um buraco. Mas a águia que dá para ver pelo outro lado, deste lado é um pato, alimentando o filhote. É o pato Donald? Seja lá a sua imaginação. É um pato alimentando ali. O que o filhote não consegue comer, essa tartaruga marinha come. Olha só. Bom, eu tô vendo uma tartaruga marinha. Eu peço desculpa se você não estiver vendo, mas eu tô vendo uma tartaruga marinha. Tá vendo, Lucas, uma tartaruga marinha? Aponta aí, cadê? Mostra aí, cadê? Aqui o casco, a de patinha e a cabeça dela ali, ó. Até a boca, quando a boca ali é igual. Até a boca é igual. E aí? Sim, e aí, sim, Danilo? sim, tu chegou a ver? Sim. Então não é o efeito do sol, não? Não. Curiólogo, tá tudo confirmado aqui. Porque tem testemunho. Entendeu? Quando dá pra ver mais de que uma pessoa consegue ver a mesma coisa, é porque realmente está parecido. Tá parecido, não é né? só questão de sol, que está tomando alguma coisa estranha. Não, né? Mas se 3 pessoas além de mim viu, então é porque realmente parece com a tartaruga marinha. Realmente parece, né? Parece. Tá bom. Não é ilusão de ótica. Olha só, foi o mapa do Brasil e nós estamos agora partindo para outra experiência que só o Parque Nacional de 7 Cidades. Aqui nós já estamos por uma trilha onde vamos encontrar uma vegetação mais arbórea. É esse o nome certo, Curi?
uma vegetação mais arbórea. Você sabe que estão conosco nessa expedição o produtor Danilo Iron e também o produtor de câmera e fotógrafo Lucas Felipe. Vocês estão se sentindo bem? Estão fazendo descobertas incríveis? Com certeza, com certeza. Cada passo a mais é uma descoberta diferente. E você também? Sim, estou aprendendo muito. Eu quero dizer que eles responderam perfeitamente a resposta que a gente ensaiou. Pessoal, parabéns, ó. Top. Então é isso, continua dizendo que está aprendendo bem. Posso falar a verdade já? Pode falar a verdade. Melhor não. Melhor não? Deixa nos make-off. Opa! É o efeito do sol. É o efeito do sol. Mas não é não. É uma descoberta. Todos jovens de todas as idades, as pessoas que podem vir, que podem chegar a esse lugar, tem essa sensação curiosa de descobertas. Eu vou me aproximar aqui do curiólogo. Curiólogo, fala agora sobre a próxima aventura. Para onde nós estamos indo? Olha, o cenário já mudou aqui, hein? Então, no próximo ponto, nós estamos indo agora para pegar o veículo e vamos para terceira cidade. Terceira cidade. Certo. Então a gente vai agora gravar lá, registrar a área do solstício de inverno. Solstício de inverno. Então lá nós vamos ver o que é isso. Nós vamos descobrir. Lá. Lá. E é esta a emoção que a gente tem. Vamos nessa. Vamos continuar. O importante é estar se alimentando. No caso aqui de conhecimento, de sol, de clorofila. De clorofila não, né? Porque a gente aqui não é folha, né? Mas pelo menos vai. Fica na vitamina C. De néctar, de energia, de vibração. Vitamina C, D. Seja do que for, o importante é estar se alimentando. Já dizia o filósofo curiólogo. É cada uma que parece duas. Olha, o cenário aqui já mudou, viu? Olha só. Tá vendo? Mas esse crepitar aqui no chão são folhas. Viu aí? Folhas. A caatinga está perdendo as suas folhas. É o instante da transformação. E aqui é a fava. É a fava da faveira. Aí, essa aqui tá verde, não tem som. Mas essa aqui tá seca, tem som. Ó, o curiólogo tirando um som da fava. Parece o barulho dos guizos de uma cascavel. Não é? Vá as favas, mas parece mesmo, viu? É a semente dentro da fava. Olha, tá vendo? Natureza riquíssima. É descoberta. Danilo, você sabia disso? Não. Você treinou a resposta? Está sabendo qual é a resposta? Você sabia disso? Qual é a resposta? Ele esqueceu. Mas ó, tá vendo? Não sabia não. Pois é. Pronto. Tem que tirar som. Nem tudo tem som. Tudo tem som. Vamos seguir em frente, né? Está se alimentando. Importante é estar se alimentando. Então nós vamos agora para a terceira cidade, é? Terceira cidade. Vai lá. Estamos indo aqui, atravessando, passando aqui pelas passarelas, as pistas. Olha só para onde a gente deixou, que a gente deixou para trás, ó. Esse cenário que está mudando. E aqui, ó, nossa conexão prossegue. Ó, passamos a passagem do Índio, agora esta foi batizada de passagem da Índia. Olha só aqui, ó. Mais uma geologia incrível das 7 cidades de pedra. Olha que magnífico. A equipe já está indo para o transporte, para o veículo. Ó. E aqui o que ficou para trás. E aqui a passagem nesse arco triunfal de referência. E aqui o cenário de mistura de vegetação que só esse parque, criado há cerca de 60 anos, o primeiro parque nacional instalado no estado do Piauí.
Você assiste o Tá no Meio, como toda a programação da Rede Meu Norte, pela internet. E o acesso principal é através do meionorte.com. Vamos então indicar para você o caminho para assistir em qualquer lugar do mundo que tiver internet a nossa programação da Rede Meio Norte. Em todo o Brasil é de coração. Vamos juntos! Rede Meio Norte de televisão. Isto é incrível. Assina e ganhe, assina e ganhe, assina e ganhe. Você sabe que assinar, você pode ganhar. Assina e ganhe a promoção exclusiva do Jornal Meu Norte Digital. Você faz a assinatura e ganha a possibilidade de prêmios incríveis e surpreendentes. Assine e ganhe. O Jornal Meu Norte Digital é cada vez mais necessário na sua vida. Assina, você ganha. Inverno de 2019, quando as temperaturas deveriam girar em torno de 25 graus negativos no Polo Norte, foi registrada a mínima de 1,2 positivo. Verão de 2020. A Sibéria teve um dia de calor de 38 graus Celsius, cerca de 20% acima da média. Estas variações podem causar um forte impacto que vai afetar a vida de milhões de pessoas em todo o planeta. Tudo isso está relacionado com a chamada permafrost, que é como os cientistas se referem à camada de gelo e terra existente nos polos. Debaixo dela, há uma infinidade de material orgânico, uma mistura de vegetação com vestígios de animais pré-históricos, gás carbônico e até resíduos nucleares. Em meio a tudo isso, a maior ameaça: vírus e bactérias congelados. A doutora Susan Natali, que visitou a Sibéria como parte de um projeto de pesquisa sobre os efeitos do degelo na permafrost, disse ter ficado assustada com o que viu na região de Duvany Yar, na Sibéria. Ela conta que havia analisado registros fotográficos daquela área, mas nada se compara ao que pôde presenciar. Ossos de mamutes e outros animais característicos do Pleistoceno, a chamada Era do Gelo, que ocorreu há cerca de 2.500.000 anos. Pesquisadora do Woods Hole Research Center de Massachusetts, Estados Unidos, ela diz que ao se lembrar do que viu, ainda sente calafrios, só de pensar do que pode vir à tona se boa parte da camada de gelo das calotas continuar derretendo. E ainda tem o gás carbônico, resultante das plantas que foram se decompondo ao longo de milhares de anos. Para se ter uma ideia, a quantidade desse gás é tão grande sob a permafrost que permite a seguinte comparação: se apenas uma parte daquele gelo derreter, seria como se surgisse uma nova China ou os Estados Unidos, os maiores poluidores do planeta, lançando gás carbônico na atmosfera. Como se recorda, esse gás é responsável pelo efeito estufa, aquela camada que impede o retorno dos raios solares que chegam à Terra e leva ao aquecimento do planeta. I'm not going to talk what in general the lab is doing, but I'm going to talk about viruses in the permafrost. O Dr. Jean-Michel Claverry, professor da Escola de Medicina da Universidade Aix-Marseille, é o que poderia se chamar de testemunha ocular da história, ou melhor, da pré-história. Em suas pesquisas na Sibéria, ele descobriu 2 tipos de vírus nunca antes observados pela ciência que existiram há 30.000 anos. Em seu laboratório em Marselha, ele isolou um deles numa cultura de células de amebas, que são vulneráveis à infecção por vírus. O resultado surpreendeu. O vírus voltou a viver, mas de forma isolada e segura, garante o professor. As atividades industriais e a mineração nas calotas polares removem camadas de gelo e terra intocadas há milhares ou milhões de anos, explica Claverry. E os organismos existentes lá, dependendo das condições em que forem expostos, podem ganhar vida novamente.
E nada impede que venham a provocar surtos ou pandemias. A maior preocupação, segundo o professor, é que não se sabe exatamente qual é a variedade de organismos existentes naquele subsolo, mas ele também se permite uma dose de otimismo. Acha que em meio a esse material pode até existir algo que leve à cura do câncer e de outras doenças. Essa pandemia que a gente vive, ela é uma pandemia que foi causada pelas formas que a gente lida com a natureza. Ela não é uma casualidade, um azar. Oh, que azar, pandemia do coronavírus. Não é assim, né? Essa pandemia, ela é fruto das formas que a gente lida com a natureza. Da degradação, do desmatamento. Isso que levou a essa possibilidade desse coronavírus saltar nos morcegos, talvez fazendo uma ponte pelo pangolim, ninguém sabe exatamente, e chegar nos humanos ali no mercado de Wuhan, na China. A gente não pode esquecer que esse é um lugar na China que foi altamente, a mudança de uso da terra ali, a urbanização daquele local foi super acelerada nos últimos tempos. Então, essa possibilidade de promover encontro entre animais que não se encontravam antes, e que, quando eles se encontram, também o conjunto de micro-organismos que eles carregam também se encontra, e isso possibilita que um micro-organismo que tem como hospedeiro um morcego passe a infectar pangolins e que depois passe a infectar humanos. Essa possibilidade, ela aumenta cada vez que a gente degrada mais o ambiente, cada vez que a gente desmata mais. E aí, isso tem muita relação com o que acontece no Ártico. Por quê? Porque o que acontece no Ártico, a gente falou de como o descongelamento do permafrost vai injetar mais carbono na atmosfera e que toda essa mudança climática, ela também promove novos encontros de animais que não se encontravam antes, porque quando o clima muda, os animais migram à procura de ambientes mais propícios para ele, mais frios, mais quentes. Então, isso também promove novos encontros, e os novos encontros podem gerar emergência de novas doenças. It's necessary or it's required to carry a rifle whenever we're outside of town here. Graham Gilbert faz pesquisas para um programa de pós-doutorado na Universidade de Svalbard, uma ilha que pertence à Noruega, mas fica no Círculo Polar Ártico. Isto é permafrost, ele explica, mostrando a mistura de terra e gelo recolhida no subsolo. Nas últimas décadas, as temperaturas ali vêm subindo 2 vezes mais rápido do que a média no planeta. Os registros apontam aumentos entre 1 e 1,5 graus Celsius. Isso significa o máximo que poderia ocorrer em escala global nas próximas décadas, mas já vem acontecendo na calota polar norte. Debaixo daquela imensidão de gelo, há uma enorme diversidade de organismos ainda a serem estudados pela ciência. Em seu laboratório na universidade, Graham mostra uma placa de material que data de mais de 3.000 anos. Alguns dos organismos armazenados ali estão preservados, ele diz. Fria, escura e com pouco oxigênio, a camada de permafrost é o ambiente ideal para vírus e bactérias sobreviverem ao longo de milhares de anos. Explorar esta região, seja com projetos industriais ou de mineração, é como abrir uma caixa de Pandora, porque não se sabe o que pode vir de lá, afirmam os cientistas. Em agosto de 2016, um surto de antrax na Sibéria matou uma pessoa e contaminou dezenas. Acredita-se que a doença foi provocada por uma onda de calor que espalhou a bactéria. Nem todos os vírus e bactérias sobrevivem quando expostos ao calor, e uma legislação internacional proíbe que os cientistas tragam de volta à vida aqueles já conhecidos por provocar doenças. Mas isso não impede que eles tentem identificar outros organismos desconhecidos pela ciência. Esta é a ilha de Ellesmere, no extremo norte do Canadá, já no Círculo Polar Ártico. Em outros tempos, ela era coberta de gelo ao longo de todo o ano. Mas com as mudanças climáticas, trechos do solo vão surgindo cada vez mais. Alguns pesquisadores acreditam que dentro de algumas décadas, o Ártico não terá mais gelo no verão.
Isso significa 2 grandes perigos para o planeta. Primeiro, porque o Ártico é parte importante do sistema que garante o equilíbrio das temperaturas globais. Segundo, porque o degelo faz aumentar o nível dos mares, o que leva à invasão de áreas costeiras em todos os continentes. Uma perda substancial do gelo na região pode causar um aumento de até 2 metros no nível dos oceanos, o que iria resultar num desastre para muitas cidades construídas à beira-mar. O impacto já é percebido atualmente e os ursos são os primeiros a sofrer com isso. Este será o grande desafio neste século: conter as mudanças climáticas. No verão, a vegetação floresce nas áreas costeiras, sinalizando que há muita vida à espera das condições adequadas. Ao mesmo tempo, companhias estrangeiras também enviam seus pesquisadores. Eles fazem levantamentos sobre as riquezas existentes naquele solo e avaliam as possibilidades de lucro. China, Estados Unidos, Rússia, não faltam interessados. O Canadá tenta delimitar seu território. Os geólogos fazem as prospecções e procuram identificar a grande variedade de minerais existentes na região, que incluem as chamadas terras raras, compostos químicos de alto valor no mercado. As estimativas falam em trilhões de dólares. A competição pelos tesouros do Ártico promete ser dura. Integrantes das tribos inuitas, primeiros habitantes da região, esperam receber uma parcela dos recursos lá existentes. Mas, para isso, terão que se acertar com as empresas multinacionais, o que não parece uma tarefa fácil. O Círculo Polar Ártico inclui territórios de 5 países: Dinamarca, Noruega, Rússia, Estados Unidos e Canadá. Em 1999, o governo canadense criou um novo território sob sua bandeira, Nunavut. Na língua dos inuitas, significa Nossa Terra. No verão ali tem muito sol, mas a temperatura mais alta é de 3 graus Celsius. Esta é a época que os pesquisadores aproveitam para fazer suas prospecções. Eles têm 2 meses para trabalhar antes da chegada do outono, que já é uma estação bem rigorosa no polo. O primeiro passo é instalar o acampamento. A única ligação deles com a civilização é o helicóptero. O avião que os trouxe só voltará no final da expedição. O custo da operação é financiado pelos governos do Canadá e Alemanha. O geólogo Carsten Pipjohn explica que a Alemanha tem investido muito dinheiro nas pesquisas no Ártico. Segundo ele, o objetivo é estudar de maneira mais profunda os efeitos do aquecimento global e tentar descobrir como funciona o equilíbrio do planeta. Apesar do financiamento vir de apenas 2 países, a expedição conta com a presença de cientistas de diversas nacionalidades. As pesquisas incluem vários campos da ciência, da composição das rochas e seus minerais, a bactérias que podem ser usadas na produção de medicamentos. O biólogo John Spear mostra os frascos a serem utilizados na coleta de DNA de material a ser colhido na flora e no solo. Estudado em laboratório, ele pode ser aproveitado na produção de remédios para vários males. Como o tempo está claro, é hora de fazer um passeio de helicóptero sobre a região e tentar novas descobertas. Estas montanhas se formaram há milhões de anos, quando eram cobertas de florestas. Hoje elas perdem a cobertura de gelo no verão e revelam uma paisagem incomum. Que outros segredos elas guardam? Isto é o que os cientistas esperam descobrir.